Preocupado com o bem-estar do trabalhador, o Sintascopa abre as portas e oferece um atendimento de primeira qualidade, alcançando também a família, que se beneficia de salão de beleza e advogado gratuitamente. Aqui o trabalhador realiza empréstimos consignados, rescisões e homologações. Pensando no trabalhador, o sindicato tem sempre uma agenda de cursos profissionalizantes. Conheça seu sindicato. Somos filiados Fenatracop, que como federação nos dá suporte para seguirmos em frente, servindo sempre. Rua 1º de Maio, 1054, Palotina, Paraná. Todo sábado, ao meio-dia, o Brasil se liga na TV. Notícias de todo o país com comentários de Mauri Viana. Fenatracop em Ação. Um programa dirigido para quem trabalha por um Brasil maior e melhor. Assuntos sindicais, educação, cultura, política com ênfase para os municípios e estados, discutindo o que acontece em todo o país. Fenatracop em Ação, produzido para quem gosta de saber o que acontece aqui e agora. Comentários, Mauri Viana. Apresentação, Olivier Macedo. Olá, amigos, bom dia. Mais um programa Sala de Espera, hoje ao vivo também pela Rede Brasil de Televisão, aqui na cidade de Palotina, excepcionalmente nesse sábado também ao vivo, hoje 24 de maio do ano 2014, se aproximando aí do início da Copa do Mundo, apesar de que o Ivânio José Baldissera vai torcer contra a seleção brasileira, até porque eu tenho ideia de que esse país mude após a Copa do Mundo se o Brasil perder. Se o Brasil ganhar, de repente fica no que está, o povo, algumas pessoas recebendo dinheiro em casa e não tendo vontade em trabalhar. Hoje nós vamos entrevistar neste programa uma mulher que foi candidata a prefeita da cidade de Palotina e por motivos alheios à sua vontade, por ser uma pessoa muito espontânea e muito colaborativa com relação ao social da cidade de Palotina, do município de Palotina, por ter ajudado em uma situação, ela foi impugnar a candidatura dela. Mas ela continua na administração municipal, é secretária de saúde, e a gente vai abordar alguns assuntos relativos à sua secretaria, com relação à HPV, com relação à vacinação da gripe e também com relação à dengue. Então hoje nós vamos entrevistar a Nissandra Karsten. Bom dia, Nissandra. Bom dia a todos de Palotina, da nossa região. Com certeza assuntos importantes, né, que nós precisamos levar à nossa população, levar a informação, levar maiores detalhes, né? Uma hora é vacina de uma coisa, outra hora é vacina de outra, né, Ivone? A população às vezes fica um pouco confusa. Aí já está o frio, mas a dengue não nos abandonou ainda. Então precisamos estar comentando as ações da secretaria para que a comunidade também possa colaborar, né, da forma como ela pode para que essas campanhas sejam efetivas. Nissandra, o objetivo do HPV, o que é o HPV, quais as pessoas que poderiam ter tomado essa vacina, foi atingido o objetivo, acabou isso, tem segunda dose, como que funciona a vacina essa do HPV? Bem, o HPV é um vírus, chamado de papilomavírus humanos, e ele é um dos principais causadores do câncer feminino, câncer de colo de útero. Então, por muitos anos houve estudos, Ivânio, dizendo que a gente estavam estudando alguma forma de evitar esse câncer, que a gente sabe que aqui em Palotina nós temos aí em torno de 2 a 3 mulheres que todo ano perdem a sua vida por causa do HPV e por causa do câncer de colo de útero. Então, o Ministério esteve estudando isso. Essa vacina já está disponível no mercado há cerca de uns 7, 8 anos, mas primeiramente só para a rede privada. É uma vacina cara, custa em torno de uns R$200 a R$300 cada dose, dependendo do laboratório, né, fabricante. E fazendo estudos do que se gasta para tratar um câncer, do número de vítimas, se chegou à conclusão que valia a pena esse investimento por parte do Ministério.
Então, a primeira coisa quando a gente fala do HPV é assim, deixar claro que não é uma campanha. Então, quer dizer, não tem data para começar e para terminar. Não quer dizer que amanhã não tem mais vacina disponível. A vacina do HPV ela foi incluída na rotina de vacina da Secretaria de Saúde e agora a faixa etária que o Ministério está preconizando a vacina é para meninas de 11 a 13 anos. Então, essa vacina já está acontecendo, já iniciou no mês de março. Aqui em Palotina nós já atingimos mais ou menos 80% da meta do que eram as meninas a serem vacinadas nessa faixa etária, mas todas as meninas que vão entrando nessa faixa etária, que eventualmente completaram 11 anos, podem estar procurando as unidades de saúde mais próximas da sua residência para fazer a vacina. A vacina é gratuita, ela é de 3 doses, a primeira dose, depois em 6 meses e depois em 3 anos a segunda dose. Então, é importante a gente dizer que a vacina está disponível. Houve muita polêmica até por parte de algumas manifestações, de algumas igrejas, de alguns órgãos que entendem que a vacinação pode ser uma forma de se incentivar a relação sexual ou a liberdade sexual. E é importante a gente dizer que não, né? No nosso ponto de vista, quanto Secretaria de Saúde, quando a gente trabalha com essas meninas, a gente sabe do percentual de gravidez na adolescência que nós temos, eu acho que não é possível tampar o sol com a peneira, né? Nós não estamos estimulando a liberdade ou a libertinagem sexual de ninguém, mas a gente sabe que cada vez mais a iniciação sexual das adolescentes é mais cedo. É mais cedo, Ivan. Então a gente precisa estar acompanhando também a evolução, a liberdade que hoje os nossos jovens têm, e é uma forma deles se prevenir. Lembrando que previne contra o HPV, não previne contra HIV, não previne contra sífilis, né? As doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência. Então, também não é porque tem a vacina do HPV que não precisa mais usar preservativo, né? Então, é preciso não confundam HPV com HIV, né? Com certeza. E é importante a gente dizer que uma coisa não exclui a outra. Então, quem ainda não fez a vacina, está na faixa etária, pode estar comparecendo à unidade de saúde. E no próximo ano, segundo o calendário já previsto pelo Ministério, nós devemos ter uma antecipação. A ideia é, até 2016, começar com meninas de 9 anos, né? Porque, como eu falei, as vacinas têm 3 doses, normalmente a pessoa só atinge um bom percentual de imunização assim que terminar a terceira dose. Então, quanto antes, maior a garantia que essas jovens já estarão com a sua imunidade, né, garantida quanto ao HPV. E a gente lembra também que é um outro mito, não quer dizer que homem não tenha o câncer pelo HPV ou não seja portador. É mais difícil, né? O homem normalmente ele é portador, mas raramente, por exemplo, um homem desenvolve câncer de pênis, mas ele pode ser portador do vírus do HPV. Então, em função do custo da vacina, e lembrando que ela é muito mais incisiva o HPV na mulher, é que houve essa disponibilidade do Ministério em vacinar apenas as meninas, né? Então, deixando isso bem claro que algum menino que queira tomar vacina na rede privada, ela é liberada. O protocolo do Ministério é que está, nesse momento, só utilizando realmente as meninas. Não entendi. Então, se algum menino quiser, ele pode estar procurando vocês para tomar? Ele pode procurar a rede privada. A privada, não a pública. Não a pública. Na pública, o protocolo é que algumas pessoas confundiram em palestras, a gente vai na comunidade e o pessoal fala, então quer dizer que HPV só dá em mulher. Não. O HPV, ele pode ser, o homem pode ser, normalmente é raro ele desenvolver, muito mais raro do que o câncer de colo de útero, mas normalmente ele é o portador. Ele tem relação sexual com uma mulher portadora do vírus, ele fica portador e tendo relações sexuais com outras mulheres, ele vai acabar transmitindo o vírus, né? Que é como a gente falou, grande causador de verrugas, de feridas e que podem acabar vindo a desenvolver o câncer de colo de útero. Você falou que são 3 doses, Nissana, só para esclarecer, para terminar o assunto sobre HPV, daqui a 6 meses a Secretaria vai avisar essas meninas que tomaram a primeira dose ou ela vai ter que se agendar para 6 meses e 3 anos? As pessoas que vieram, Ivânio, com a carteirinha, elas já saíram com o que a gente chama de aprazamento, né? A gente já anota, né, na carteirinha a data da próxima
vacina da segunda dose, assim como a gente faz com os bebezinhos também, da mesma forma. Nós temos um levantamento por unidade de saúde, através do sistema informatizado que a Secretaria dispõe, de todas as meninas que, quando completarem os 6 meses, terão que vir fazer a segunda dose. Então, a gente vai aguardar um prazo e, eventualmente, se essas meninas não comparecerem, através dos agentes comunitários de saúde, a gente vai fazer uma busca ativa. É claro, é importante a gente lembrar que, infelizmente, raramente a gente consegue atingir 100%. Né? Algumas meninas se mudam, né? Algumas a gente não consegue mais localizar, vão para outros municípios, mas a gente tem todo um rastreamento, né, das pessoas que foram imunizadas e que dentro do prazo de 6 meses terão, então, que procurar novamente as unidades de saúde. Então, como a campanha iniciou em março, né, Ivane, foi o grande boom, então aí a partir de setembro nós já começa a segunda dose. E claro, como eu falei, a gente vê ainda quase toda semana meninas procurando, que entraram nessa faixa etária dos 11 anos ou que não tinham tomado por um motivo ou outro, se mudaram, não tinham procurado e que ainda procuram junto às unidades de saúde. Esse é um grande problema do país, das pessoas, né? Como vamos falar assim, um prazo um tanto quanto longo com relação a a primeira dose, a segunda, e a terceira ainda é maior, é mais complicado. Mas, Nissandra, e também agora existe nesse período do inverno, aí, o governo do país, do estado, os municípios, a disponibilização das vacinas antigripais, aí, com relação a essas doenças respiratórias doença respiratória não, contra a gripe. Então, eu queria que você explicasse quando começou, se já terminou, se foi prorrogado, e quais são os grupos que são atingidos por isso. Bem, essa vacina que você disse, né, do inverno, é bem conhecida, né? Inicialmente as pessoas falavam era a vacina do vovô, né, dos velhos, né? Popularmente o pessoal falava assim, mas agora, em virtude da mudança do protocolo, então nós temos outras faixas etárias que não só os idosos, né, sendo contemplados. Essa vacina ele iniciou, está fazendo a 4ª semana que nós estamos trabalhando na vacina, ainda segue a vacinação, porque nós não conseguimos atingir a meta. Como que é feita a meta? Para as pessoas entenderem. Nós temos que vacinar 80% dos grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? Todas as gestantes, inclusive aquelas que tiveram seu bebê até 45 dias pós-parto, todas as crianças maiores de 6 meses e até 5 anos incompletos, todos os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores em saúde. Esse era o grupo prioritário. Além disso, estão previstos também, Ivânio, no protocolo, aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, que a gente chama grupos de risco. São pessoas que têm maior chance de desenvolver doenças de inverno e evoluir, por exemplo, uma pneumonia para um internamento. Então, nós temos aí as pessoas que fazem hemodiálise, né, as pessoas que já foram transplantadas, os diabéticos, os cardíacos, aqueles que usam medicamentos imunossupressores, portadores de hepatite. Esse ano entraram também as crianças especiais, né, os pacientes especiais que nós não tínhamos. Então, esse grupo também está sendo vacinado. Como é que está aqui em Palotina? Em níveis gerais, nós estamos com 86% de cobertura vacinal da nossa meta. Uma boa cobertura. Mas nós ainda temos um grupo das crianças, Ivânio, esse ano bem atípico, que nós não conseguimos atingir. Então, na faixa etária crianças, nós não atingimos os 80% ainda. Então, não sei o que aconteceu, porque sempre era as crianças o que os pais mais traziam para procurar, e esse ano bem atípico. E em virtude também dessas sobras de vacinas, né, na última semana, na última segunda-feira dessa semana, Ivânio, o governo do estado, ele prorrogou a campanha e também aumentou a faixa etária das crianças, indo até os 6 anos, 11 meses e 29 dias, que a gente chama 7 anos incompletos. Então, primeiro era até os 5 incompletos e agora indo até os 7 anos incompletos, em virtude dessa sobra, desse remanejamento de vacinas, entendendo que as crianças e os idosos, as gestantes, como a gente já falou, são os principais grupos de risco, são aquelas pessoas que normalmente acabam desenvolvendo gripes, né, por motivo viral mais fortes. Lembrando mais uma vez também a oportunidade de dizer que não é porque tomou vacina da gripe que a pessoa não vai desenvolver gripe.
né? Porque a vacina é para um tipo específico de vírus, Ivani. Então, a gente pode ser acometido da doença por outros tipos de vírus. É feito um estudo daquele vírus que vai ser mais incidente na região ou que historicamente é mais incidente, mas a gente sabe que o vírus da gripe ele é extremamente ativo, ele faz mutações, né, muitas mutações, e por isso pode acontecer, mas normalmente quando acontece da pessoa ter, ela é em menor intensidade, por isso que se trabalha tanto, né, com a estratégia de vacinação, porque ela é uma estratégia efetiva. E só mais uma perguntinha para encerrar esse bloco, Nissandra, com relação a se eu tiver gripado, por exemplo, eu posso tomar essa vacina? O que a gente recomenda? Não tomar se estiver gripado com estado febril, né? A pessoa teve febre, principalmente as crianças, os idosos, teve febre, né? Muitos dias febris, a gente pede para esperar aliviar o quadro gripal, né? Para vir tomar. Por quê? A vacina é um vírus inativado, então é um vírus mexido em laboratório, né? Inativado. Mas se a pessoa está, muitas vezes, já com o vírus da doença, está com a sua imunidade baixa, pode ser que ele venha desenvolver que a gente chama uma subgripe, né, que é comum que as pessoas tenham essa reação pós-vacina. Então, se tiver febril, espere passar essa crise mais aguda da gripe, espere ela entrar naquele seu período crônico, que normalmente aí uns 4, 5 dias depois a pessoa já tem aquela melhora, é mais garantido para evitar algum efeito colateral maior. Lembrando também, esse ano, o pessoal reclamou um pouco, Ivani, porque esse ano a vacina veio intramuscular. Anos anteriores era subcutânea, então a agulhinha era menor, esse ano é no músculo, a agulha é maior. Quando o povo vê a agulha, né, a gente tem que quase que prender ali alguns, porque esse ano é por uma questão do laboratório, né, que ganhou a licitação, provavelmente do Ministério, então veio intramuscular, então o pessoal está judiando um pouco mais dos nossos pacientes. Ok, então, mandar um abraço para o pessoal ali da linha Salete, que sempre está assistindo a gente, a minha esposa, o meu filhinho está gripadinha também bastante, 1 ano e 3 meses, está numa gripe, barbaridade, a Erlone, minha esposa, o meu cunhado, o Marcos, a Andréia, as meninas, a Ana Tereza e a Ana Flávia. E a Ana Tereza eu acho que tem 11 anos, se já não tomou a vacina do HPV. Minha comadre, encaminhe a Tereza. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com a Nissandra falando sobre a dengue em Palotina. Voltamos já. Preocupado com o bem-estar do trabalhador, o Sintascopa abre as portas e oferece um atendimento de primeira qualidade, alcançando também a família, que se beneficia de salão de beleza e advogado gratuitamente. Aqui o trabalhador realiza empréstimos consignados, rescisões e homologações. Pensando no trabalhador, o sindicato tem sempre uma agenda de cursos profissionalizantes. Conheça seu sindicato. Somos filiados Fenatracop, que como federação nos dá suporte para seguirmos em frente, servindo sempre. Rua 1º de Maio, 1054, Palotina, Paraná. Todo sábado, ao meio-dia, o Brasil se liga na TV. Notícias de todo o país com comentários de Mauri Viana. Fenatracop em Ação. Um programa dirigido para quem trabalha por um Brasil maior e melhor. Assuntos sindicais, educação, cultura, política com ênfase para os municípios e estados, discutindo o que acontece em todo o país. Fenatracop em Ação, produzido para quem gosta de saber o que acontece aqui e agora. Comentários, Mauri Viana. Apresentação, Olivier Macedo. Amigos, estamos de volta com o programa Sala de Espera e como não poderia ser diferente, eu também estou um pouco gripado, com um pouco de dor de garganta, mas não sou eu só dos meios de comunicação que está com esse problema. Eu acho que também no geralzão aí as pessoas com um pouco de gripe, um pouco de dor de garganta, e não é diferente no meu caso.
E nós estamos aqui entrevistando hoje a Nissandra Karst, que é secretária de Saúde já por alguns anos aqui do município de Palotina. Então, ela já foi secretária do prefeito Luiz Ernesto e agora do prefeito Juscelino Leandro Stendler. Ela continua na secretaria. Nós estamos falando sobre saúde, sobre vacinação, foi no primeiro bloco, e agora a gente vai falar sobre dengue. Então, você, telespectador, envie e-mail para a gente, que assunto que vocês querem que a gente aborde, que tipo de situação que vocês querem, direito, de medicina, de qualquer situação que você achar que é um problema, é um debate interessante, nos ligue, que vai procurar algumas pessoas nesse ramo para poder vir aqui explicar para vocês, como a Nissandra bem explicou sobre a HPV, sobre as doenças gripais, aí, sobre a vacinação para as doenças de gripe, e ela falou que é um tipo de vírus, mas como é muito mutante, então é isso que a gente quer, que vocês nos liguem e nos sugiram qual tipo de programa que vocês querem. Nissandra, voltando a falar com você, a dengue no município de Palotina, como que está essa situação? Olha, infelizmente, Vânia, eu gostaria de vir aqui falar, nossa, estamos bem na fita, né? Estamos sem casos, mas a nossa realidade, infelizmente, ela é bem ruim. Nós estamos aí com 90 casos confirmados, né? Então é um número com o pezinho na epidemia, poderia te dizer, Ivânio. Nós estamos, assim, daqui a 10 casos, nós somos um município em epidemia. A exemplo do que já aconteceu no ano passado, né? Quem lembra, nós tivemos 401 casos confirmados em Palotina no ano que se passou. E a gente tem feito, assim, das tripas coração, usando esse jargão aí, para dar conta, né? Os agentes, contratamos mais gente, o pessoal está fazendo o bloqueio de todos os casos suspeitos, né? Muita gente está vendo aí depois das 6 ou bem cedinho o pessoal passando com a bombinha nas costas, né? Nós estamos com 13 equipes fazendo pulverização, mas realmente está bastante difícil. Infelizmente o nosso clima não tem ajudado, né, Ivone? A gente tem visto aí muita chuva e aí o pessoal não cuida do seu quintal, tem lixo, aí nós temos o desenvolvimento dos focos do mosquito, e isso realmente é uma coisa que nos preocupa. E a gente sabe que só o poder público, que eu já disse inúmeras vezes, só o poder público ele não é suficiente, ele não tem o poder de conseguir que a gente fique sem dengue se a comunidade não colaborar. Então a gente precisa realmente que a comunidade colabore, que as pessoas que têm sintomas da doença procurem as unidades para fazer os exames para que a gente possa confirmar ou não a dengue, e que cada um faça aquele exercício diário ou semanal, pelo menos após a chuva, de olhar o seu quintal, né, de olhar o seu terreno, olhar a calçada da sua frente, porque às vezes não é o próprio morador, Ivânio, que joga. Às vezes alguém passa e joga um lixinho, uma tampinha, uma garrafa PET, já é suficiente para que a gente possa ter o mosquito, né, as larvas do mosquito se proliferando. E a gente sabe que o nosso mosquito aqui em Palotina, ele está resistente aos inseticidas, que é um fator que as armadilhas que foram colocadas mostraram, e que o mosquito também está começando a gostar do frio, né? Até tempos anteriores a dengue era uma doença de verão. Hoje a gente já vê que nós temos dengue quase de ano a ano, de janeiro a janeiro. Não quero interromper, mas já interrompendo, eu estava vendo uma entrevista esses dias numa rede de televisão, não me recordo qual dizendo justamente isso, que no inverno o mosquito também se prolifera. Se prolifera, e a não ser que nós tenhamos, Ivânio, geadas fortes, né, congelamento da água, o mosquito ele sobrevive a baixas temperaturas. Então nós estamos tendo, assim, já não temos mais criatividade do que fazer para conseguir realmente enfrentar. Tivemos na semana passada uma reunião com o Ministério Público, com várias entidades, né, com a Associação Comercial do município, pensando em estratégias com as empresas, trabalhando o tema nas escolas, né, para que as crianças também se mobilizem e nos auxiliem. E a gente tem encontrado assim, muito lixo doméstico, muito problema com calhas, né? É uma coisa assim que as pessoas esquecem, né? A manutenção das calhas, Ivânio, ela é uma responsabilidade do munícipe, do morador, né? Ele tem que fazer a manutenção. Se está entupido, se tem folhas, ali acumula água, o mosquito tem se desenvolvido. Nós temos aqui em Palotina também o hábito, muitas pessoas, de guardar a água da chuva.
Então não dá para guardar em recipiente aberto, tem que ser um recipiente devidamente fechado. Também não dá para pegar um galão, colocar água e botar umas tábuas por cima. O mosquito não é um rato, eu sempre falo, gente, não é desse tamanho, né? Qualquer frestinha ele entra. Então a gente precisa que a comunidade colabore, né, que nos auxilie. E pensando nisso, Ivânio, nós estaremos iniciando na próxima segunda um arrastão de grandes proporções, numa parceria com a Secretaria do meu amigo Nivaldo, né, Secretaria de Obras, que vai estar disponibilizando aí uma força-tarefa para nos ajudar os nossos agentes, que 90% são mulheres, né, e a gente precisa também que os homens com força física para nos auxiliar. Então, estaremos iniciando esse arrastão, lembrando, mais uma vez, o arrastão não é para as pessoas fazerem faxina nas suas despensas e colocar para fora o seu lixo, né? Que aí tem geladeira, sofá, TV. O pessoal aproveita para fazer limpeza. Ao invés de diminuir o problema, está aumentando. Aumenta. O que a gente quer é fazer a eliminação dos focos de dengue. Nós vamos lá para catar o lixo. Aonde chove, aonde tem água, que pode ter depósito de água. É isso que a Nissanda está colocando. Não é você fazer limpeza dentro da tua casa, na tua garagem ou no teu barracão para pôr para fora. O que está dentro do barracão não vai ter depósito de água, não vai ter como a fêmea do mosquito ir lá e fazer o depósito dos seus ovos. Então, o que a Nissanda está colocando é esse arrastão, é mais para conscientização da população. Eu estou falando população porque eu também estou me incluindo nela, mas o meu quintal é revisto todos os dias. A minha esposa, com relação a isso, porque o meu menininho teve supostamente era, mas não deu dengue. Era um vírus, mas não era. Aí a médica, vou falar agora porque a médica me disse isso, falou: você prefere pegar uma bactéria ou um vírus? Eu falei: eu acho que o vírus. Falei: não, a bactéria que tem remédio, o vírus não tem. Então a dengue não tem cura. Coloquem isso na cabeça. Não é isso, Nissanda? A dengue não tem cura. Muito bem lembrado. Às vezes as pessoas falam: mas eu fiz o exame da dengue e agora? O que eu faço? Que remédio eu tomo? Não existe remédio. A gente trata os sintomas da dengue, Vani, como você muito bem colocou. A gente dá um antitérmico, um analgésico para tratar os sintomas. Aquela dor no corpo, aquela dor de cabeça, a febre, né? A gente só pode tratar os sintomas. A dengue não tem cura. Então isso é uma preocupação. Por isso que ela mata, né, Nissanda? Por isso que ela mata. Ela não tem cura. E que nós já temos 4 tipos de vírus da dengue circulando aí no nosso município. Ele está quase ficando igual o da gripe, então está mutante também. Nós estamos tendo e cada vez mais manifestações agressivas, né? Pessoas com hemorragias. Porque o que acontece? É importante a gente usar a audiência do programa para esclarecer. Uma pessoa que já teve dengue uma vez, ela pode pegar dos outros sorotipos do vírus. Como nós temos 4, então ela pode pegar 4 vezes dengue. Mas cada vez que ela pega, maior a chance dela desenvolver formas graves ou formas hemorrágicas. Como aqui em Palotina, historicamente, a gente tem dengue, desde o ano 2000 a gente vem tendo epidemias de dengue, muita gente já teve dengue. Tem gente que já teve dengue 3 vezes aqui em Palotina. Então, o que acontece? Maior a chance dessa pessoa vir a desenvolver uma forma grave. Por isso a nossa preocupação. Nós tivemos alguns casos, Ivânio, no nosso hospital municipal, internados, com pessoas que tiveram que tomar 30, 40 bolsas de plaquetas em função, né, do quadro hemorrágico. Imagina se nós tivermos 50 desse tipo. Primeiro que nós não temos estrutura, não tem sangue, não tem plaquetas disponíveis no mercado, nos bancos de sangue para poder fazer essa assistência. Não tem leitos de UTI suficientes. Então a gente precisa se conscientizar e esse arrastão ele vai eliminar todos os focos, não vai ter dó, tá, Ivânio? Em função do que a gente está vivendo, não tem dó, não tem, esse eu quero guardar. Não tire esse aqui, não tire o meu pratinho da minha planta, não tire o meu potinho de água do cachorro, não, esse aqui é meu xodó. Não vai ter dó, vai ser eliminado todos os focos sem dó nem piedade. E nós vamos começar então esse arrastão passando já o itinerário, né, o cronograma, aproveitando a audiência, começando aí pelo Bela Vista, passando pelo Pôr do Sol, Coapar, daí depois desce para Santa Terezinha, passa para a região do centro, vai para o bairro União, aí vai fazer o giro lá pelo Oswaldo Cruz, Morada do Sol, Interlagos, desce no Pioneiro e acaba no BNH. Esperamos, se o tempo colaborar, todo mundo ajudar, Ivânio, que durante a semana nós conseguimos fechar em uma semana esse arrastão. Então a gente pede à comunidade que colabore,
Prendam os cachorros. Nós tivemos várias das nossas meninas mordidas por cachorro, porque o pessoal não prende os cachorros. Então, que o pessoal colabore e nos auxilie para enfrentar a dengue, porque sozinho vai ser impossível a gente vencer essa doença. Sandra, nós estamos com o nosso tempo aí já chegando no final do programa. Eu estava lendo esses dias na internet sobre a crotalária, eu até ia comentar com você sobre isso, quais seriam os problemas que causaria essa planta para a cidade, conversando com um engenheiro agrônomo amigo meu. Ele disse que não tem problema nenhum, que a planta ela atrai uma libélula que bota os ovos no mesmo recipiente que a mãe do mosquitinho da dengue, e ela come as larvas e em fase adulta ela também é predador do mosquito. Isso é alguns estudos, nada cientificamente provado. E também, eu ia perguntar de política para a Sandra, mas não tem tempo suficiente para saber se ela é candidata, ou melhor, pré-candidata a prefeita da cidade de Palotina, mas ela vem em outra oportunidade para falar sobre isso. Nissandra, obrigado pela presença. Tenha um bom dia, um bom final de semana. O microfone é à sua disposição para as suas considerações finais. Eu agradeço e que bom que o tempo passou ligeiro, que aí nós vamos ter outras oportunidades, né, para vir aqui conversar sobre tantos assuntos que a gente tem. E como você muito bem falou, existem medidas caseiras da dengue que auxiliam, mas a gente não pode esquecer de catar o nosso lixinho, aquilo que é o mais efetivo e que as pessoas estão esquecendo, né, daquele hábito da limpeza realmente do seu quintal e da corresponsabilidade. Posso encerrar a minha entrevista dizendo que eu acho um absurdo a pessoa falar assim, eu vou limpar o meu quintal porque eu fui notificado. Eu acho que é um absurdo quando a gente chega ao ponto de ter que notificar alguém para fazer a limpeza do seu quintal. Então, que as pessoas se conscientizem, né, e que nos auxiliem nesse trabalho. A Secretaria de Saúde está à disposição de todos os palotinenses para colaborar, para que nós tenhamos uma população saudável, e a gente conta, né, com a comunidade palotina, que sempre foi muito de nos auxiliar nesse processo e que contribua também para que a gente possa ter esse arrastão com sucesso e que nós possamos ter uma interrupção aí nessa epidemia de dengue, né, e que nós possamos estacionar nos 90 casos, que é para isso que a gente vem trabalhando dia a dia. E um bom final de semana a todos. Obrigado pela audiência. Voltamos sábado que vem, se Deus quiser, eu sei que Ele quer. Um bom dia, um bom final de tarde, um bom final de semana a todos e até sábado que vem.